para enxergar bem? Bom, mas, né, eu fiz uma extração no meu estudo aqui, né, dos princípios, né, de alguns princípios de textos, né, e apliquei em alguns contextos, né, como a gente leu hoje à noite, e são contextos típicos, né, que a gente aplica, né, para doutrinas ou para exemplificar alguma coisa, né. Então, vocês podem ver alguns versículos aí que podem estar fora um pouquinho de um contexto, mas não foge do princípio que a gente quer aplicar, né. Então, diante disso, eu gostaria, né, de aplicar alguns atributos de Cristo, né. É uma breve explanação aí da personalidade de Jesus, né, como ele viveu, mas o que são atributos, né? Pegando do dicionário, né, ele determina o comportamento do indivíduo, né, perante seu convívio social, né? Ou seja, a forma como a pessoa age, né, como ela interage com a sociedade, com outras pessoas, né, ele forma a personalidade da pessoa, né, define a personalidade da pessoa, né. Então, diante disso, né, eu peguei o versículo João 13:15, né, porque eu vos dei o exemplo, né, para que, como eu vos fiz, façai vós também, né. Então, existem muitos atributos de Cristo, né, a maioria são atributos humanos e outros são divinos, né. Então, a gente vai ver que alguns desses atributos são parecidos, vocês podem falar assim, são iguais, mas tem algumas diferenças, outros são atributos são divinos, que só Jesus pode ter. E o objetivo disso é o quê, né? A gente avaliar se a gente está realmente vivendo como ele, Cristo, nos ensinou, né? Se estamos praticando e vivendo nossas vidas conforme o seu modelo de vida, né? De acordo com o que a gente tem contido nas Escrituras, né? O primeiro atributo que eu queria citar é que ele é mestre, né? Ele é conhecedor da palavra. Lá em João 13:13 ele diz, né? Vós me chamais mestres e senhor, e dizeis bem porque eu sou, né? E Cristo foi interpelado, ele foi questionado ali pelos fariseus, né? Por estar permitindo ali o trabalho no sábado, né? Lá em Mateus 12:3, né? Se alguém quiser ler para mim, por favor. Jesus respondeu: vocês não leram nas Escrituras o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Cristo era mestre, ele conhecia toda a palavra, principalmente do Antigo Testamento, né? Cristo ele embatia os fariseus, os doutores da lei, frente a frente. Em Lucas 10:25-37, lá na palavra do bom samaritano, o Jesus respondia para o doutor da lei conforme a própria lei, a Torá, a lei mosaica na época, como vocês quiserem chamar, né? E a Bíblia relata que Jesus Cristo explicava as escrituras, né? Lá em Lucas 24:27, se alguém puder ler para mim novamente. Começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas e expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Então, desde o Antigo Testamento, Jesus comprovava ele mesmo ali para os seus discípulos, né? Então, a gente precisa aprender que a qualquer momento a gente também pode ser questionado, levantado, alguma questão para nós chegar assim, o que a gente faz, né? A Bíblia tem a resposta para tudo, né? Não sei quem falou hoje de manhã, não sei se foi hoje ou não, mas a Bíblia tem a resposta para tudo, né? Então, temos nós aí examinado as Escrituras, né? Procurado saber, ter o entendimento correto do que Deus quer para a nossa vida, né? E nisso eu coloquei uma aplicação, né? A palavra de Deus é que irá nos orientar e nos dar os princípios necessários para viver uma vida parecida com a de Cristo. Em João 5:39, né, diz: examinai as Escrituras, porque vos cuidais de ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Esse foi o primeiro atributo que eu queria mostrar. Segundo é que ele é consolador, né? Então, muitas vezes a gente está passando por uma dor, um sofrimento, uma carga emocional, e Mateus 5:4 diz que bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados, né? Cristo, então, vai de alguma forma consolar aqueles que são seus, né? Segundo Coríntios 1:4, alguém lê pra gente, por favor?
e que nos consola em todas as nossas tribulações, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por qualquer tribulação, por intermédio da consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Então, o consolo, se a gente pegar a definição do dicionário, é um ato que atinge mais o lado emocional, né? Então, a pessoa que perdeu alguém, ontem eu estive num velório, né? E o que a gente pode chegar e falar para a família, para os entes que perdeu alguém, né? Muitas vezes a gente não tem uma ação para consolar alguém, a gente no máximo pode chegar e falar para a pessoa que estamos orando por ela, né? Então, muitas vezes a oração é o maior consolo que nós podemos oferecer para uma pessoa, né? Muitas vezes é o consolo que pode alcançar a salvação para uma pessoa, né? Então, não é o dinheiro, não são outros meios, né? Às vezes a palavra é suficiente, e lembrando que Cristo também deixou outro consolador, que é o Espírito Santo, né? Quem é salvo por Cristo tem o consolo do Espírito Santo, né? E possamos, então, utilizar esse consolador realmente nas horas que é necessário, né? Mateus 11, 28, só para fechar esse, que é um versículo conhecido. Venha a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Então, Cristo promete remover essa nossa carga emocional e dar esse consolo necessário, né? Próximo atributo, ele é amparador, né? Então, Cristo amparava as pessoas, né? Então, aí começa aí um atributo que é parecido com o consolo, mas nós vamos ver alguma diferença. Alguém pode ler 25, 35, 36? Esse ele não coube aí. Mateus 25, 35, 36. Porque tive fome e destes-me de comer, tive sede e destes-me de beber, era estrangeiro e hospedado, estava nu e vesti-me, e adoeci e visitado, estive na prisão e foste-me ver. Então, o amparo ele já tem de ter uma ação mais prática, né? Ele envolve realmente ajudar, amparar o necessitado. Ele dá o apoio, tanto em serviço, pode ser em dinheiro, ele realmente sustenta aquele que está precisando, né? Já o consolo, ele tem um significado de alívio da dor, sofrimento ou de tristeza, né? Então, assim, eles são dois atributos que andam juntos, né? Então, o consolador e o amparador podem caminhar juntos, né? Um completando o outro. O amparo e o consolo podem andar juntos, né? Coloquei aqui, lembrando da tragédia do Rio Grande do Sul, como exemplo, né? Que muita gente morreu, perdeu as coisas, né? Quantas ajuda foi enviada para aquele povo lá? Hoje de manhã a Elizabeth pediu as roupas, né? Para o pessoal que está precisando, né? Então a diferença é que o amparo, alguém veio, realmente precisou dessa ajuda, e a gente tem que estar preparado também para dar um suporte para as pessoas, né? Assim como Cristo fez, né? E fica a aplicação também, né? Então, qual gesto de amparo temos realizados para os necessitados, né? Então, nós também, como igreja local, aí devemos ter alguns gestos, né, que expressam aí como Cristo agiu. Próximo atributo é que Cristo foi juiz, né? Coloquei aqui que Cristo era, é e será nosso juiz junto ao Pai. Esse já é um atributo um pouquinho polêmico, né? Porque a Bíblia tem muito mais versículos, né, falando para não julgar, né? A gente, como natureza humana, a gente tende a olhar já para alguém, para uma ação que alguém fez e já julgar, né? Isso a gente é exortado na Bíblia em vários versículos, né, a não cometer esse pré-julgamento ou esse julgamento, né? Mateus 7:1 diz, né, não julgueis e não serais julgados, né? João 8:7, aquele que entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra, né? Vós julgais segundo a carne, eu ninguém julgo. João 8:15. Aí tem um versículo aqui interessante, né? Portanto, você que julga seu irmão e porque despreza o seu irmão, por todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Então, todo mundo começa a usar esses versículos, né? Para ser muleta, né? Então, eu estou em pecado, eu estou fazendo coisa errada, né? Mas não julgueis e não será julgado, né? Todo mundo tem um versículo de cor aí, provavelmente, para rebater alguém que vem com alguma dessas
algum desses versículos, né? Então, só que Cristo também disse aqui nesse versículo, né, João 7:24, não julgueis segundo a aparência, mas julgai, está até em letra maiúscula, e segundo a reta justiça, né? Alguém lê Mateus 12:34, por favor? Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sempre mal, pois a boca fala do que está cheio do coração. Então, né, Cristo usou raça de víboras, né? Isso não é um julgamento? Será que Cristo julgou aqui os fariseus? Então, em certo momento, a gente precisa, sim, realizar um julgamento. Só que a palavra para isso é discernir. Discernir é a capacidade de perceber a diferença entre o certo e o errado. No dicionário diz, é fazer juízo. É a aptidão para avaliar algo com clareza, né? Para quê? Para poder corrigir. Então, não ter um julgamento hipócrita, né? É aquele que eu estou cometendo o mesmo pecado que o irmão, né? Sem estar olhando para a própria trave no meu olho, né? Como Jesus Cristo diz em outra parábola que ele diz, né? Parábola não, outro texto que ele diz, né? E sim, o que a gente tem que fazer é não julgar como se eu estivesse isento do pecado que cometo, mas liberto dele. Então, hoje nós precisamos agir com discernimento, separar, né, o joio do trigo, separar o que é certo e errado, chegar naquele irmão que está em pecado e sim julgar. Identificar o erro e com amor, né, aplicar o julgamento para correção, para advertência, né, não para destruir o irmão. E a aplicação disso é se eu tenho discernimento do que é errado, se eu julgo com a retidão e justiça no momento adequado, né? Coloquei aqui que agir com justiça e retidão é um reflexo do caráter de Deus em nossa vida, porque Deus é justo, então nós também devemos ser justos. Então, como Deus julga, nós também devemos julgar. Nós não somos Deus para julgar ninguém, mas em certos momentos nós precisamos aplicar o julgamento. Outro atributo é que Jesus era manso, né? Então, Mateus 11:29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para vossas almas, né? Cristo diante de Pilatos, né? Ele não revidou as suas acusações, né? Cristo foi injustiçado, principalmente no momento que ele foi preso, né? Judas o traiu. Cristo sabia a todo momento que Judas ia traí-lo. Ele não proferiu nenhuma palavra, né? Durante todo o julgamento que ele teve, ele sempre dizia assim, o dissestes, né? Então, né, Jesus em nenhum momento revidava, né? Tanto que ele pede para dar outra face, né? Só que no atual momento que a gente tem vivido, né? Então, a raiva, o ódio, uma palavra maldita ou uma palavra mal interpretada, né? O trânsito que a gente tem vivido, as maldades que o mundo nos consome, né, nos faz perder a paciência, né? Nós não temos sido mansos nesses momentos, né? Eu coloquei que aqui à noite nós ficamos alimentando um ódio contra alguém, né? A gente deita na cama e não tem paz, a gente tem um rancor que não passa, não perdoamos, a gente quer briga, a gente quer vencer debates, que é o que mais acontece hoje, principalmente no meio social e internet, né? E a gente quer ter a nossa opinião ouvida, e tudo isso a gente tem feito, né? E eu peguei um versículo aqui que Paulo nos orienta, 1 Timóteo 6:11. Se alguém puder ler, por favor. Mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. Tem vários atributos aí de Cristo nessa mesma frase, vocês perceberam? E tem a mansidão aqui também, né? Devemos fugir de tudo isso, né? Dentro da igreja também tem acontecido muita confusão, né? Briga, né, interna, briga externa, denominação contra denominação, pastor contra pastor, né, principalmente na internet, né? O que a gente mais vê agora é debate. E Paulo, novamente, lá em Gálatas 5:7, diz, corrieis bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? E eu acho bom que a Bíblia, a gente pode ler até de trás para frente, porque eu entendi que a resposta está no versículo anterior. Se alguém puder ler Gálatas 5:6.
pois em Cristo Jesus não há benefício algum em ser ou não circuncidado. O que é importante é a fé que se expressa pelo amor. Gálatas 5,15 diz também, mas se vocês estão sempre mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado, pois correm o risco de se destruir. Então, nós mesmos temos nos destruído, não temos sendo mansos, não temos sendo compassivos com o próximo, e Cristo não nos mostrou que é assim. A gente precisa saber viver de acordo com o que Cristo nos ensinou, né? E a aplicação disso diz que ser manso significa ser pacifista, tolerante, dar um bom testemunho nos momentos de destempéries, né? A gente vai ter que passar por momentos de dificuldade, de briga, de discussão, e a gente precisa ter esse know-how de ser pacifista, de ser tolerante, né? A gente precisa compreender o que Cristo fez e como Ele quer que nós sejamos. Outro atributo, 2 em 1 aí que eu coloquei, é o servo e humilde. Mateus 20, 28 diz que bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Alguém lê João 13, 14 e 15? Que já foi lido, aliás, essa noite. Vós vos chamais mestre Senhor, e estáis certo, Deus de fato estou. Dessa maneira, se de vós eu sou Senhor e mestre, e ainda vos lavei os pés, igualmente vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para como eu vos fiz, participarem com os. Então, Cristo está sempre dizendo que Deus deu o exemplo, né? Então, Cristo serviu de bom ânimo, para que possamos, assim como Ele, mostrar que Cristo também veio para servir. Para mostrar para os incrédulos que, sendo filho de Deus pela fé, temos o dever de espalhar o amor de Deus por meio do serviço. Nas tarefas do dia a dia, no nosso trabalho, né? Quando ajudamos alguém, ou aqui na igreja, onde estivermos, na escola, no estudo, ser servo também, né? Cristo diz aqui também que foi humilde, né, em lavar os pés, preferiu não ser atendido ou suportado para esse fim. Cristo sendo Deus, ele podia pedir para um anjo, podia pedir para quem estava ali do seu lado, seus discípulos, para lavarem. Podia simplesmente ter chegado para o discípulo e falado, lava você o meu pé. Ele não fez isso. Ele, por ação própria dele, ele foi lá e lavou os pés, né? No próprio texto diz, né, os discípulos interpelaram ele, né, porque que ele estava fazendo isso, não o próprio discípulo, né? Porque Cristo queria dar o exemplo, né? Ele queria mostrar. E a gente precisa ser humilde, reconhecer que mesmo tendo um cargo de liderança ou estar numa posição maior que alguém, né, não significa que eu não deva ser humilde, eu devo servir com humildade também, onde eu estiver. E a aplicação disso é que ser servo é buscar agradar a Deus no serviço e ser humilde e dar a testemunho da vida cristã. O próximo atributo é que Cristo era caridoso. Né, dá quem te pedir e não te desvies daquele que quiser tomar emprestado de ti. Muitas vezes a gente corre, né? Alguém vem pedir dinheiro e a gente sai correndo. Alguém lê para mim, por favor, Lucas 6:38? Dai e dar-se por dar. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverem medido, vos medirão também. Então, a gente pode ver que Cristo orienta para que a gente possa dar uma boa medida, né? Ajuda a ser caridoso. Tem tantas instituições aí precisando, né? Mateus 5:42 diz, dá quem te pedir e não te desvie daquele que tomar emprestado, já foi lido. Mateus 6:2-4, alguém pode ler, por favor? Quando pois deres esmola, não toqueis trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares esmola, ignora-te a tua mão esquerda, o que faz,
no monte dele. Para que és logo, fique sim em segredo, e o teu pai que vê em segredo te recompensará. Então, no versículo acima entra um pouquinho de humildade também, né? A gente pode dar, não precisa dizer a ninguém, pode ajudar, não precisa espalhar isso, né? Eu assisto alguns programas de esporte, tem alguns comentaristas de esporte que gostam de ficar falando, eu ajudo a entidade tal, eu dou boneca, dou não sei o quê. E Cristo está falando que ninguém precisa saber. Se você ajuda alguma entidade, a sua congregação, ou alguém que está próximo de você. E o caridoso, geralmente ele é generoso. Ele dá mais do que precisa. E ele anda junto com o atributo de amparo também, né? A diferença é que o caridoso ele não espera algo acontecer para amparar. Ele dá de bom grado, né? Diferente do amparo, que alguém veio aqui e pediu alguma ajuda, alguma coisa que estava necessitado, geralmente o caridoso já vê a necessidade e já ajuda, né? Então, Cristo nos ensina que devemos ser caridosos, atender às necessidades daqueles mais necessitados. Mas aí eu entro com uma ressalva, né? Para todos, né? E eu volto um pouquinho para os atributos de humildade e de serviço, de servidor. Alguém lê 2 Tessalonicenses 3:10, por favor? Quando ainda estávamos com vocês, lhe ordenamos: quem não quiser trabalhar, não deve comer. Outra pessoa lê Mateus 7:6, por favor? Não deis o que é sagrado aos cães, nem julguei aos corpos das vossas pedras, para que não as pisoteiem, e voltando-se vos façam em pedaços. Novamente, aí a gente vai precisar usar a palavrinha de discernimento, né? A gente precisa também entender que muitos que estão sendo ajudados, recebendo a caridade, vão estar só nos usurpando. A gente precisa novamente separar o joio do trigo e não permitir que aquele que não trabalha coma, né? Muitas vezes a gente percebe que a pessoa está sendo ajudada, você para de ajudar e logo a pessoa entra em contenda com você, né? Como diz lá em Mateus 7:6, né? Voltando-se contra vocês, os despedaçarão, né? Não são pessoas não gratas, né? Então, para essas pessoas nós temos que pensar realmente, infelizmente, 2 vezes, né? Antes do amparo, antes da caridade, perceber se realmente elas merecem, né? Porque Cristo quer que nós sejamos caridosos, ampares, tenhamos compaixão, mas realmente para aqueles necessitados, né? Se foi deixado escrito que, ordenando, né, se alguém não quiser trabalhar também não coma, a gente tem que estar atento a isso também. E a aplicação disso diz que Cristo nos chama a amar, né? E a caridade é um meio para chegarmos a esse fim. Então, temos amor e podemos chegar a esse fim através da caridade. Outro atributo é que Cristo era homem de oração, né? Diversos versículos dizem, né, que Jesus saía para orar, né? Mateus 26:41, ele diz que Jesus diz aos seus discípulos: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Isso, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quantas vezes Cristo precisou ir ao monte a orar? Não só por necessidade, mas porque Cristo queria estar conectado junto ao seu Pai, ao nosso Deus, né? E nós temos orado, nós temos entrado nos nossos quartos à noite em secreto, intercedido pelos aqueles que precisam. O que mais eu coloquei aqui? Se a gente tem orado pela situação, pelo nosso país, né? E principalmente se nós temos agradecido pela salvação, né? O que Cristo fez por nós, né? Muitas vezes nós não oramos agradecidos. Lembro que uma vez o Fábio deu um estudo aqui que alguém perguntou se orava pelo Espírito Santo, né? Eu creio que a gente ora para Deus por ser o Criador, pelo Espírito por ser o intermediador e Cristo por ser o Salvador. Então nós devemos estar sempre em oração, né? Buscando o entendimento de Deus através da oração. Alguém lê Mateus 17:20, por favor?
verdade do Espírito. Se tiverem fé como grãos de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar e há de passar, e nada vos será impossível. A oração tem o poder de fazer mover montanhas. Mas nem sempre Deus vai responder a oração conforme a gente quer, né? A gente deve orar sempre buscando a vontade de Deus, como Cristo nos ensinou. Alguém lê Tiago 4:3, por favor? Pedi e não recebeis, porque diz não, para esbanjar-vos em vossos prazeres. Então, muitas vezes as nossas orações são direcionadas para aquilo que a gente quer. A gente não busca a vontade de Deus. Aliás, depende do ser humano não buscar a vontade de Deus, né? Então, por isso nós oramos, por isso esse atributo tem que estar alinhado com o conhecimento da palavra, onde Cristo era mestre, né? Nós precisamos aprender a palavra de Deus para buscar a vontade de Deus, né? No devocional do Boa Semente de 2020, que eu estava pesquisando, encontrei a aplicação disso, né? Diz que quanto mais submetemos nossa vontade à sua, tanto mais seguros estaremos que as nossas orações serão ouvidas, né? Então, se nós queremos que as nossas orações sejam ouvidas, né? Então, submetemos a nossa vontade a dele, que com certeza Cristo vai ouvir nossa oração. Se ele vai responder de acordo com aquilo que estamos procurando, nós não podemos dizer, porque às vezes Cristo tem outros meios, né? Outros atributos, outras perspectivas para nós, né? Estamos esperando um resultado, mas vem outro, mas às vezes nós não entendemos que o outro resultado é melhor que o que a gente esperava, né? Outro atributo de Cristo é que ele era obediente, né? Mateus 22:21 diz que dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? Então Cristo não negava a lei, Cristo pagou os impostos, né? Quando Cristo foi interpelado, né? Queriam pegar ele em palavras, né? Ele falou para usar a moeda, olha de quem que é a moeda, né? De César, né? Então paga o tributo, né? Eu usei esse versículo porque a gente tende, né, a ficar infeliz, né, com o nosso governo, tantas coisas erradas que a gente faz, né? Que eles fazem, né, no caso, né? E a gente espera, né, que Deus faça alguma coisa, né? Mas Cristo nos orienta, né? Faz o que está sendo pedido por lei, né? Então, Cristo não negava a lei, obedecia, né? Ele obedeceu a pagar os impostos. Por mais que os judeus não achassem justo isso na época, porque estavam debaixo de Roma, Cristo disse, obedeçam a lei e pagam os impostos. Cristo não quebrou a lei quando curou ao sábado, né? Que sempre é algo que é muito debatido, principalmente entre os judeus, né? A lei do sábado não era para impedir o bem, mas sim para garantir o descanso e o culto a Deus, né? E os judeus muitas vezes não entendiam isso, né? Principalmente os fariseus e os doutores da lei, né? E principalmente a gente sabe como Cristo foi obediente para a cruz em nosso lugar. Filipenses 2:8, alguém pode ler, por favor? Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então Cristo sabia que precisava morrer por nós e assim mesmo obedeceu. Cumpriu as profecias, cumpriu as leis, tudo que era necessário. E mesmo ele sendo Deus como Pai, teve compaixão de nós. Nesse versículo a gente vê vários atributos de Cristo. Tanto que ele se humilhou por nós, né? Provavelmente foi humilde em ser o que ser e mesmo assim se entregar por nós na cruz. Sempre foi obediente, né? E a aplicação diz que a fé se expressa pela obediência, né? Então, ser obediente é cumprir os mandamentos de Deus e testemunhar o temor a Deus. Aí temos nós sendo obedientes aí a nossos líderes, né? Chefes, professores, ou seja, quem está acima de nós, né? Sabendo também discernir, né, o que é certo e errado, né? Houve uma vez uma experiência pessoal minha que um chefe meu pedia para eu manipular alguns resultados, né? Um relatório que a gente precisava entregar, e ele precisava entregar para o chefe dele, enfim, né? E eu cheguei, né, para minha
chefe que estava acima dele, falei, olha, desculpa, mas o que eu estou te entregando aí é tudo manipulado, né? Estava nervoso falando com ela, né? Então, assim, a gente deve ser obediente, né? Mas também procurar fazer o que é certo diante de Deus, né? Então, chegar nesse momento, a gente tem que discernir o que é certo e errado, né? E procurar fazer o que Deus faria, né? O que Cristo faria. Outro atributo é que Cristo teve compaixão, né? Lucas 7,13 diz que, vendo ao Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse, não chores, né? Jesus teve compaixão da viúva que havia perdido seu único filho. Então, quantas vezes nós temos visto pessoas, né, passando por dificuldades, problemas, né, não temos compaixão, né? A gente não tem compaixão para aquelas pessoas que nós não temos muita afeição, e muitas vezes nós perdemos a alma dessas pessoas porque não temos compaixão por essas pessoas, né? Quantas vezes a gente olha alguém que a gente não tem justamente essas afeições, a gente tem a famosa frase, né, viu algo ruim que aconteceu com ela e a gente fala, bem feito, né? Onde está a compaixão aí? Compaixão é ter o sentimento de piedade, né? E a maior compaixão que Cristo teve por nós foi pagar nossos pecados na cruz, né? E nós, né? O que temos feito para ter a mesma compaixão que Cristo teve por nós, né? Então a compaixão foi o maior ato de amor de Cristo por nós. Mesmo nós não merecemos, né? Devemos ter esse mesmo sentimento, né? E a compaixão também anda junto com outros atributos, né? Muitas vezes esse atributo também pode ser até reconhecido como um atributo divino, né? Porque nós não temos uma capacidade como a de Cristo de ter compaixão por todo o mundo, né? Imagine que Cristo morreu por todos os pecadores, né? Morreu até pelo Hitler, né? Mas cabe a ele decidir, né? Imagina na cruz aquele momento que ele estava passando lá, quantos pecados carregando, Cristo sabendo cada pecado de cada um, quantos bilhões de pessoas já passaram, né? Ou trilhões, não sei. E mesmo Cristo sabendo disso, né? Teve compaixão de nós. E Cristo também era Salvador, entra aí um novo atributo divino, né? A gente pode até salvar uma vida em perigo, né? Um acidente, resgatar uma pessoa de um acidente de carro que estava ali passando e você vê o carro tá pegando fogo, você vai lá, tira essa pessoa, um afogamento, né? Quem sabe nadar, eu não sei nadar, então se eu cair na água, alguém tem que tirar eu de lá, porque eu não sei nadar. Então é um momento que você pode falar, poxa, salvei a vida de uma pessoa, né? Mas só Cristo pode ser salvador de nós para a vida eterna, né? É uma atribuição que somente Cristo podia realizar por nós, né? Então ele é um atributo divino, né? Alguém lê João 11:25, por favor? João 11. Deus sua ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então Deus está falando aí que mesmo a pessoa morrendo, né, que não temos outro meio de ir para o céu, né, a não ser por Cristo, né, ele vai nos ressuscitar, né. Mesmo que a gente esteja morto aqui na terra, lá estaremos vivos, né. Alguns para o céu, outros para o inferno, infelizmente. E João 11:26, né, vai mostrar para nós o que Cristo quer, né. E a aplicação disso é que diz que nós não sejamos convencidos emocionalmente, né, mas convictos espiritualmente por meio de Cristo Jesus, para sermos ensinados nos caminhos que devemos andar. E João 11:26 deixa a mensagem que todo aquele que vive e crê em mim nunca irá morrer, né? E a principal aplicação disso é Cristo isto. Então todos nós devemos crer para ser salvo por Cristo, né? Essa mensagem acho que foi rápida, né? Eu só queria demonstrar alguns dos atributos de Cristo, existem vários outros, né? Mas fica essa mensagem aí para todo mundo ter o discernimento, né? Usando a palavra de novo, para saber se temos realmente vivido o que Cristo nos pediu, como disse o objetivo no começo dessa mensagem. E agradeço pela oportunidade.